Daniel capítulo 7. Nós fizemos uma abordagem muito rudimentar, assim, muito ligeira desse capítulo do domingo passado. E vamos então voltar um pouco ao capítulo 7 de Daniel. Eu gosto de ler a Bíblia e reler e tornar a ler, ir e vir, sem muita pressa. Mesmo porque eu sou muito limitado na compreensão das coisas, então eu preciso ir e voltar. Então nós vamos seguir o método, que é o meu método de fazer leitura bíblica. A gente vai caminhar no livro de Daniel, todos os 28 versículos do capítulo 7, depois a gente vai voltando assim para ir até o versículo 7, depois até o versículo 15, para ver as etapas deste momento. Daniel, a partir do capítulo 7, ele é introduzido na sua missão profética. Ele até então não tinha entrado na sua atividade profética. O capítulo 7, ele está sendo estudado aqui antes do 5 e do 6, porque o 5 e o 6 são posteriores, do ponto de vista cronológico, do capítulo 7. O capítulo 5 é no final da vida do rei Beltesazar. E aqui é no primeiro ano. Então nós vamos começar fazendo uma leitura assim genérica. A Leda vai fazer a leitura, se a gente precisar parar um pouquinho, a gente para e depois... Porque o que nós precisamos é da palavra de Deus. Alguém disse que opinião é como nariz, cada qual tem o seu. Agora o que nós precisamos é do fundamento da palavra de Deus. No primeiro ano de Beltesazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e lhe foi dada mente de homem.
continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu estava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e os ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então estive olhando, por causa da voz dos insolentes, palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dado prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim, ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantam da terra. Que se levantarão, por favor, volta aqui. Que se... 17. Mas os santos do Altíssimo... Não. Estes grandes animais... Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo o sempre, de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava.
E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará os pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu. Me guardei destas coisas no coração. Mas guardei estas coisas no coração. Que texto extraordinário, né? Ele é um texto que está ligado, eu não sei se dá para procurar aí a estátua de Daniel, uma fotografia, um símbolo da estátua de Daniel, como é que ela era dividida. A cabeça, vocês se lembram? Cabeça de ouro, peitos de prata, quadris de bronze, pernas de ferro, misturado com barro nos pés. Essa estátua foi dada em um sonho ao rei Nabucodonosor II, que era um grande imperador que havia dominado a Lídia, que havia dominado a Síria e o Egito, e havia estabelecido um reino, tomou o povo de Israel e levou para a Babilônia, e lá começou o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro governo universal, a primeira grande ordem imperial do mundo. E ele teve esse sonho, e ele via uma estátua, lá está a estátua, vamos ver se ela aparece aqui. Ela já apareceu para mim lá atrás, aqui. Cabeça é o Império Babilônico, Império de Ouro. Os Medo-Persas, a parte do tronco aqui, dos braços. O Império Grego e o Império Romano. E aí você tem uma pedra que cai nos pés. Vamos ver se conseguimos restaurar a imagem. Uma pedra que cai nos pés. No final, quando esse Império Romano for... olha, essa pedra que cai do céu, do capítulo 2, do 32 até o 45 do capítulo 2 de Daniel, tem essa descrição.
Então nós temos o Império Babilônico com a cabeça de ouro, o Império Medo-Persa com a prata, o Império grego com o bronze e o Império Romano com o ferro. Aqui nós temos os metais se desvalorizando. De ouro para prata, de prata para bronze, de bronze para ferro. E os pés são uma mistura de barro com ferro. E o texto fala dos artelhos, dos 10 artelhos, semelhantemente como o texto fala da besta com 10 chifres. E ela vai explicar aqui sobre essa permanência deste último império, que de certo modo este império romano, que foi dividido em dois, do Oriente e do Ocidente, o do Ocidente caiu, historicamente caiu, em 476, e o do Oriente na queda de Constantinopla, em 1453. Mas, na verdade, esse império nunca caiu, porque ele permaneceu através da governabilidade da Igreja Católica e dos sistemas de governo dos 10 povos que se aliaram a partir de Carlos Magno, de Pino Breve e Carlos Magno, aqueles povos que vocês já estudaram, até Obelix e etc., que vocês já viram, os godos, os visigodos, os ostrogodos e aquela coisa, aqueles povos bárbaros que se uniram para formar uma conciliação. E eles vão estar, no final, aí na governabilidade do mundo. Então, aqui nós temos esta figura. No capítulo 7, se você achar, procure aí os 4 animais do Daniel. Os 4 animais são 4 feras, 4 sistemas ferozes. Agora, a ferocidade é diferente deste aqui, que vai diminuindo o valor. O valor de ouro vai chegando até barro com ferro. A ferocidade aqui aumenta. Do leão, que é tornado em pé como homem, até uma besta que é das mais horríveis. Aqui nós temos o leão com asa de águia, que representa a Babilônia, a cabeça de ouro. É uma mistura. Quem for, por exemplo, a Ankara, ou quem for a Constantinopla, pode ir aos museus e vai encontrar os símbolos da Babilônia, que são um leão com asas. O segundo animal é um urso, que tem um lado mais alto, o lado persa, por isso que é o Medo-Persa. Na conquista de Dario, depois Ciro, possivelmente aí tem uma discussão se Ciro e Dario seriam o mesmo, mas a Pérsia teve uma primazia sobre os medos. E não quero entrar em questões históricas, porque nós aqui não estamos para provar a questão da historicidade, mas sim para verificar como Deus está estabelecendo princípios, porque Deus revela aos seus profetas antes que as coisas aconteçam. Ele revela desde o princípio, diz o livro de Isaías 46, 9 a 10. Vamos dar uma olhadinha de novo isso aí, porque tem gente que discorda desse assunto, de que Deus, antes de fazer as coisas acontecerem, Ele primeiro conta como vai acontecer. O nascimento de Jesus, Ele previu todos detalhadamente. E a segunda vinda de Cristo, Ele prevê tudo detalhadamente.
Deus não quer surpreender o seu povo. Ele quer contar para eles o que vai acontecer. O que vai acontecer, vai acontecer. Vamos dar uma olhadinha, por exemplo, em Isaías 46, 9 a 11, só para a gente relembrar. Isso aqui nós já vimos domingo passado, mas eu tenho encontrado muita dificuldade com algumas pessoas que querem que prevaleça o pensamento de Babilônia. Olha aqui. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o Oriente e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Nós temos até começaram a cantar hoje aqui um hino, um cântico, e Tu és fiel, Senhor. E aí a gente tem cantado esse cântico de modo até sem pensar, dizendo, fiel a mim. Mas isso não é verdade. Deus é fiel a Ele. Ele não é fiel a mim. Ele é fiel a Ele mesmo. A fidelidade de Deus está nele. É por causa dele, porque Ele deu a palavra dele. Isso me dá muita segurança, porque tudo quanto Deus fala, Ele sustenta. Ele sustenta. Eu sou, biblicamente falando, aquilo que Deus diz que eu sou. Ninguém pode tirar a minha experiência baseada em coisas externas, porque a minha experiência não está baseada no que eu imagino que esteja, mas sim no que Deus diz que é. Isso dá segurança. Só uma vez eu estava viajando para o Rio de Janeiro com uma pessoa que estava participando do culto aqui da igreja, e eu disse que ia para o Rio, e ele disse assim, o senhor não quer ir comigo amanhã? Eu estou indo de carro. Eu digo, tudo bem, eu vou com você. E nós fomos. E lá pelos tantas ele virou para mim, no carro, dirigindo. Nós íamos lá pela Castelo. Ele disse assim, pastor Glênio, eu observei que o senhor parece que foi batizado com o Espírito Santo. Eu disse, não, eu sou batizado com o Espírito Santo, sim. Aí ele disse assim, qual é a evidência que o senhor é batizado com o Espírito Santo? Eu disse, a palavra de Deus. Ele soltou o volante do carro, ele ia mais ou menos uns 140 na Castelo. Ele soltou o carro e disse, rapaz, eu sou batizado com o Espírito Santo, mas não chegou ainda a hora não, vamos devagar, vamos devagar. Mas diz, que evidência é essa, a palavra de Deus? Eu digo, a única evidência que nós temos de fé é o que a palavra de Deus diz. Milagre não é evidência para a fé. Se Deus fala, aí eu digo, de quem é esse carro aqui? Ele disse, esse carro é meu. Eu digo, como é que você prova que esse carro é seu? Ele disse, eu tenho um documento. Quer dizer que esse documento garante que o carro é seu? Garante. Você tem casa? Tenho. E o que garante que a sua casa é sua? Ele disse, eu tenho uma escritura. Eu digo, a escritura garante. E a escritura feita por um cartório. Garante, garante. Se quiserem roubar a sua casa, como é que você faz? Eu entro na justiça e reivindico, a casa é minha, eu tenho a escritura. Pois é, eu também tenho uma escritura que todo aquele que recebe a Jesus recebe o Espírito Santo. Eu recebi Jesus e recebi o Espírito Santo no meu coração, pela fé. Eu não preciso ter nenhuma outra evidência que não seja a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos garante que nós somos o que somos. Então, queridos, quando Deus fala,
está falado. Havia um comentarista de futebol, Mário Viana com 2 N's. Para gente mais antiga, ele dizia na rádio, falou Mário Viana com 2 N's e está falado. O que eu falei, eu sustento. Mas Mário Viana morreu. Agora, quando Deus fala, está falado, e ele continua vivo. E segura o que ele disse. Então, nós precisamos entender a ferocidade do governo que vem da terra. Vamos voltar agora para Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. No primeiro ano de Beltesazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Versículo 2. Falou Daniel e disse, eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que 4 ventos do céu agitavam o mar. Eu quero parar aqui. Daniel viu um grande mar agitado. Açoitado por ventos poderosos, dos quais emergiam 4 bestas surreais, estranhas, uma após a outra. A imagem de um mar agitado às vezes ocorre na Bíblia como representando as nações inquietas. Nós vamos ler Isaías capítulo 17, versículos 12 e 13. O que é mar na Bíblia? O mar são as nações agitadas. E esses ventos, sempre os ventos procelosos, são formas como Deus age. Deus é o único soberano do universo. Não existem 2 soberanos. Satanás não é soberano. Só existe um soberano nesse universo, que é Deus. E ele age por circunstâncias, ele age através de coisas as mais diferentes. Então aqui ele diz, ai do bramido dos grandes povos, que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações, que rugem como rugem as impetuosas águas. Rugirão as nações como rugem as muitas águas, mas Deus as repreenderá, e fugirão para longe, serão afugentadas como a palha dos montes, diante do vento, e como pó levado pelo tufão. É engraçado. Se você ler o capítulo 2, quando a pedra cair sobre os pés, ele diz que a estátua composta de babilonismo, de persianismo, de greguismo e de romanismo, que são as filosofias que governam o sistema desse mundo, virá como pó. Ficará como pó, espalhado pelo mundo. Deus está dizendo ao seu povo que está numa situação de dificuldades, de escravatura. Não fiquem preocupados, porque eu sou o Deus da história. Meu tempo é o meu tempo, não é o seu. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Isso para descontrair um pouco, às vezes a gente fica tenso com essas coisas, mas um judeu estava lá no monte das petições em Jerusalém, no monte das lamentações, colocou lá um pedido e disse, Senhor, é verdade que para o Senhor
1 milhão de dólares é como 1 centavo? Ele disse, é verdade. Ele disse, e é verdade também que para o Senhor um dia é como 1000 anos? Isso é verdade. Senhor, me dá 1 milhão de dólares. E o Senhor disse, espere um dia. Então, aqui nós temos que entender que o cronômetro de Deus é um pouco diferente. E aqui nós temos que ver, vamos voltar aqui, o profeta dizendo sobre a agitação das nações, os povos agitados. A ferocidade começa assim, a política se torna uma política cada vez mais agressiva, mais feroz. Dos babilônios para os romanos, há uma espécie de fúria bestial pela gula do poder. Então, eles dizem que rugirão as nações como rugem as muitas águas, mas Deus as repreenderá. Há um Deus controlando tudo. Mais cedo ou mais tarde, quem governa o mundo não é Barack Obama, nem o secretário da ONU. Eles estão nessa fúria que nós vimos domingo passado, que é a conspiração dos reis deste mundo contra o ungido. Mas espera um pouco mais, povo de Deus, que a coisa vai mudar. Aí, lá no capítulo 12 de Daniel, ele vai dizer, esta profecia vai ficar selada até o tempo do fim. No tempo do fim, alguns vão perscrutar, vão investigar, e aí alguns vão ser libertos, vão ser esclarecidos e vão ser revelados os projetos de Deus. Por isso que muita gente está hoje andando e navegando por este campo das revelações de Deus no livro de Daniel. Eu queria que a gente lesse Apocalipse, capítulo 17, versículo 15. Neste livro de Apocalipse, Deus está dizendo o que são os mares, o que são este grande mar. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. A meretriz é a igreja falsa, é a igreja apóstata, que é composta por esta pluralidade ecumênica de ideias que vão chegando para a conspiração final. É um ajuntamento de tudo quanto é doutrinas falsas e humanistas. Essa é a meretriz, e ela está assentada sobre povos, multidões, nações e línguas, e estas são as águas, ou as muitas águas, ou o mar. Então existe uma agitação. A palavra agitação aqui é uma verdadeira guerra pelo poder. E isso vai açoitando as pessoas. Eu não vou entrar em todos os textos, mas eu queria lembrar só uma coisa ainda. Vamos ver Isaías 57, 20 e 21, quando a palavra de Deus mostra que os mares, o perverso, o iníquo, é como o mar agitado. Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Se você estudar história, e aí você pode procurar verificar, os homens têm procurado encontrar paz, assinar paz, tratados.
de Tordesilhas para lá, para cá, para acolá, e nunca conseguiram, porque não consegue paz sem justiça. O efeito da justiça é paz. E a única justiça que pode resolver a questão da paz é Cristo. Que lá na cruz levou o velho homem a morrer para si mesmo e ganhar uma vida que não faz guerra, que não reivindica direitos, que pode perder, mas está satisfeito. É isto que dá paz. Mas o outro jeito não, porque está sempre lutando pelos seus direitos. As imagens dos animais aqui são claramente desenhadas para transmitir uma mensagem muito diferente do que foi projetado pela seção metálica do homem colossal, no capítulo 2. Há, no entanto, elementos importantes em comum. Assim como a variedade dos metais no sonho de Nabucodonosor indica os diferentes valores, aqui nós encontramos a ferocidade estranha desses impérios. Cada vez mais ferozes. O primeiro animal, por exemplo, é dado um coração humano. Nabucodonosor, ele pastou, ele ficou 7 anos e depois Deus o restitui e lhe coloca numa posição. Mas aí você pode entender que ele foi humanizado na sua brutalidade. E dali para frente, os animais subsequentes tornam-se cada vez mais brutais, sendo que o quarto é feroz ao extremo. Tem os olhos da inteligência humana, mas não mostra nenhum traço de compaixão humana. Ele é um bicho que não teve nem descrição para ele. O outro era leão com asas, um era urso com 3 costelas na boca, o outro era um leopardo com 4 cabeças e 4 asas. O que está representando isso aqui? É velocidade, os 4 cantos da terra, os 4 poderes que estão ligados. Mas este quarto animal, Daniel não teve condições de descrever. Ele é indescritível. É um bicho feio. A perspectiva aqui é clara. A partir do ponto de vista dos impérios, se assemelham animais selvagens, a brutalidade pelo poder torna-se feroz. Ao contrário dos humanos, os animais não são inibidos por considerações de ordem moral, uma vez que os animais não são seres morais. Aqui Deus está dizendo assim, isto aqui são feras, são bestas, são coisas surreais de poder, de dominação. Eles matam, eles destroem. Os impérios tendem a se comportar como blocos de poder amorais. Alguém hoje me perguntou assim, num almoço onde nós estivemos, Glênio, o que você acha que vai se constituir a nosso país? Eu digo, o vento está feio. A situação não é boa. Ainda temos alguma expectativa de que as pessoas tomem alguma posição, mas não é fácil a gente verificar o que está acontecendo da dominação. Naturalmente, nem todos os animais são ferozes o tempo todo, mas não mexa no negócio deles, porque eles comem. A primeira besta do zoo de Daniel é um estranho híbrido de leão e águia. Nós já tentamos mostrar aqui que é uma figura, aparece muito, o próprio Daniel esteve numa cova de leões, porque o leão era o símbolo da Babilônia. O profeta Jeremias fala da Babilônia como um leão e como águia, e você vai reparar que este símbolo aparece também, principalmente da águia nos Estados Unidos,
na bandeira americana, que é um símbolo babilônico. Depois você vai encontrar o urso lá na Rússia. E eles estão misturados por aí, mostrando que estão... Porque só tem 3 famílias da terra, gente. Cão, Sem e Jafé. O resto é cruzamento. E eles estão digladiando entre si por outros poderes. O segundo animal é esse urso representando a Medo-Pérsia. Alguns estudiosos sugerem que eles se levantam de um lado referindo-se à supremacia do Império dos Persas. O terceiro é o Império de Alexandre o Grande, que em 13 anos ele conquistou lá da Índia até a África do norte para o sul, e os 4 generais dele, que foram Seleuco, que assumiu o comando depois da morte dele, da Síria, o Lisímacos, que governou a Ásia Menor, Ptolomeu, que governou o Egito e a Arábia, e Cassandro, que governou a Macedônia e a Grécia. Estes são as 4 cabeças, e as 4 asas são a velocidade. Mas em seguida Daniel viu, e eu quero agora voltar para o capítulo 7, para eu terminar hoje, rapidinho, para ver uma coisa. Ele viu alguma coisa no céu. Porque aqui na terra, o movimento de baixo para cima é sempre o movimento do homem querendo ascender. Guardem isto na sua cabeça. Toda vez que o movimento for de baixo para cima, é humanismo. É a Torre de Babel, é o homem querendo chegar até onde Deus está, é o governo do homem até chegar na Lua, ou no Marte, sei lá, onde eles querem chegar, é o homem subindo. O movimento de cima para baixo é Deus mostrando o que é o Evangelho. É Jesus se esvaziando, é o Espírito Santo descendo, é João Batista dizendo: convém que ele cresça e que eu desapareça. É o movimento para baixo, é o movimento da desconstrução da nossa arrogância de querer ser como Deus. Então, no capítulo 7 de Daniel, no versículo 7, falou Daniel e disse: depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis que o 4º animal terrível, espantoso. Não é esse, não. É 7:7, está certo? Não é 7:7, não. Vamos para frente. Vamos para frente, passa para frente. Esse aqui. Estando eu a observar os chifres, eis que entre... Não é esse também, não. 9. Continuei, 9. Esse aqui já é a explicação do 9. Continuei olhando até que foram postos uns tronos. E o ancião de dia se assentou. Aí começa outra cena. A cena de baixo para cima era o vento, o mar agitado. E agora, lá no céu, começa um julgamento. O ancião de dias, que tem vestes brancas como neve, cabelos brancos como a pura lã, o seu trono era de chamas de fogo e as suas rodas eram fogo ardente. Estava sentado, fogo... Se você lembrar da visão de Isaías, o querubins, fogo, santidade, perfeição de santidade, ele agora sentou para julgar. Julgar quem? Julgar as nações, julgar essas coisas todas. Versículo 10. E o rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares, miríades de miríades, estavam diante dele, e assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Estes livros são livros eternos. Por exemplo,
O meu nome foi escrito num livro antes da fundação do mundo. Deus é onisciente. Quem sabe tudo desde a eternidade. Ele não é apanhado de surpresa. Ele me conheceu antes de eu nascer, antes de Adão ser formado. Agora, como é que você e eu, que temos uma mente finita, queremos explicar isso? Eu vejo, por exemplo, a luta dos meus amados cientistas querendo explicar o universo, que, segundo alguns, é finito e que tem a nossa galáxia diz que tem 100 bilhões de estrelas. E nós moramos numa galáxia, onde nós estamos, num planetinha, que é o 8º ou 9º, porque estão tirando Plutão da história, não sei qual é que mais vai ficar. É um planetinha de quarta grandeza, sei lá que grandeza é a Terra, um planetinha zebéio, pequenininho, dentro de um solzinho de quinta grandeza, dentro de uma das constelações que é a das menores, que tem 100 bilhões de estrelas, e que, segundo eles, o universo é finito e tem 100 bilhões de galáxias. Agora, você quer saber como é que se escreve 1 bilhão? 1 mais 000 dá 1000, mais 000 dá 1 milhão, mais 000 dá... Hein? 1 bilhão, e mais 00 dá 100 bilhões de galáxias. Quantos zeros foram? É um bocado de zero. E essas estrelas todas aí têm nome. A minha Bíblia diz que ele as chama pelo seu nome. E ele ainda pesa essas coisas todas com balança de precisão. Você sabe o que é balança de precisão? Balança de ourives. Você sabe o que significa pensar na grandeza de Deus? Enlouquecimento. Não dá. E agora ele diz assim: vocês querem pensar que os meus pensamentos, que são mais altos do que o céu, podem ser comparados com o pensamento de você que está limitado a esse planetinha Terra? Vocês que põem o Hubble e no universo e ele só consegue ver até um certo ponto e aí já é extasiante, mas vocês querem que eu me curve à lógica de vocês? Oh, profundidade das riquezas, da sabedoria, quão inescrutáveis são os teus pensamentos. Eu só posso me prostrar em adoração diante de tão grande salvação. Gente, miríades e miríades, e assentou e abriram os livros. E que livros são esses? Eu sei que tem livros lá, tudo que aconteceu na minha vida está nesses livros. Não passa nada. Sabe por que eu fico contente? Porque eu tenho um advogado. Eu queria... Só para terminar isso, hoje, o advogado está lá no capítulo 2 de 1 João, versículo 1. Esse advogado, que é diferente dos nossos causídicos deste sistema humano, esse advogado é que vai me representar no dia desse julgamento. Vamos lá, rapidinho, porque... Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Quem é? Jesus Cristo. Quando abrir o livro e tiver fazer o julgamento, o meu julgamento, não sei o seu, o meu julgamento. O meu advogado, que está descendo, e você vai ver ele descer já no livro de Daniel.
Ele está descendo nas nuvens. Ele vai se apresentar e diz, perante o juiz, o ancião de dias, que na minha visão limitadíssima, é o Altíssimo, que sabe todas as coisas. Ancião de dias é para mostrar que ele tem eternidade em si, porque nós falamos biblicamente com linguagens antropomórficas, com linguagens que o homem pode entender, limitadíssimas. Então ele vai dizer assim, Pai, esse está debaixo do meu sangue. Poxa vida. Entra e passa para cá. Não é porque você foi batizado na igreja batista. Não é porque você faz parte de uma igreja qualquer. É porque você creu na suficiência de Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Não é porque você... mas por que foi que você creu? Eu não sei por que você creu. Mas se você creu, foi um mistério da graça de Deus lhe fazendo crer. Agora, quem crê, descansa. E a minha velha Bíblia diz assim, aquele que crê, não se apressa. Aquele que crê está sentado numa rocha inamovível, porque é como um monte Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Isso é Bíblia, isso não é sentimento. Meu sentimento é como a onda do mar, é agitado. Mas quando eu estou firmado na Bíblia, você pode fazer o que você quiser. Ninguém pode destruir aquilo que Deus fez na sua palavra. Agora eu queria só voltar para Daniel. Lembrar só do nosso advogado de quem crê, gente. Não é porque está na igreja, não. É porque crê. Nós não vamos ser salvos por pertencermos a um sistema. Nós somos salvos porque cremos em Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo foi muito claro a dizer ao carcereiro, quando ele disse assim, o que eu faço agora? Querendo se matar. Paulo disse, não faças isto. Creia no Senhor Jesus e será salvo. Tu ainda botou minha casa na lambuja. Por quê? Porque aquele que crê também clama ao Senhor por aqueles que são chamados pelo Senhor. Vamos lá. Um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares, vamos lá, um pouquinho mais para frente, os livros se abriram. Então, estive olhando, por causa da voz, das insolências, das palavras que o chifre proferia. O chifre é o chifrinho. Vocês se lembram que eram 10 chifres. No meio desses chifres, levanta-se um chifrinho. Depois nós vamos ver isso em Apocalipse. Esse chifrinho, ele é pequenininho porque é pouco tempo que ele tem. Chifre na Bíblia é poder. É poder. É força. É poder. Esse chifrinho aí é o anticristo. Ele vai ter pouco tempo de governabilidade neste mundo. Mas ele é insolente. Ele tem palavras de insolência contra o Altíssimo. Ele quer mudar os tempos e a lei. Ele quer mudar tudo. Mas ele vai ser derrotado. Você vê aqui. Estive olhando e vi quando o animal foi morto. E o seu corpo desfeito. E entregue para ser queimado. Ele estava olhando e viu. Isso vai ser daqui a pouco. Não estamos muito longe disso acontecer, não. Versículo 12. Quando os outros animais foi-lhe tirado o domínio, todavia foi-lhe dado prolongação da vida por um prazo e um tempo. O sistema babilônico vai continuar ainda agindo por um tempo, e um tempo o sistema grego dentro da filosofia e o sistema, a governabilidade, os poderes, prefeito, governadores, isso tudo é babilônico, persa, depois o governo romano, filosofia, e um pouquinho do governo romano vai desaparecer, porque ele vai ser queimado. Espera um pouquinho mais.
E aí no versículo, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e olha quem vem. Quem vinha com as nuvens. Essa palavra aqui é a palavra que dá origem à palavra Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. E vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem. E dirigiu-se ao ancião de dias e ao que fizera chegar até ele. Presta atenção. Esta é a primeira vez na Bíblia que aparece esse título de Jesus. É o único título que Jesus se dá. Os outros são dados a ele. É o único título que Jesus se dá. Filho do Homem. E o Filho do Homem virá de cima. Quando tudo que é de cima é Deus que dá. Tudo que é de baixo é a formiga que sobe. Não senta no formigueiro não que ele sobe. Agora de cima é Deus. Nada te será dado se de cima não for concedido por meu Pai. O que é de cima eu recebo com muita alegria. O que é de baixo cai fora de mim, Satanás. Esse é o formigão que vem de baixo das profundezas das trevas. Nós temos que ter cuidado com as honras, com a louvação que vem de baixo, porque elas são perigosas. O homem é provado pelos louvores que recebe. E os filhos de Deus são agraciados pelos dons que vêm de cima. É só para chegar aqui o fim. Amanhã, no próximo domingo, a gente vai cortar um pouco mais algumas coisas e eu vou falar um pouquinho mais. Mas vamos olhar aqui, ó. Que o dia de baixo são as nações, e aí o perigo é o humanismo, é o homem no comando. O que é de cima é o Filho do Homem se esvaziando para nos alcançar e salvar da nossa arrogância de querer ser como Deus. Ok? Sabe o que está no meio desse negócio aí? O que está no meio disso aí chama-se Stauros. Vocês já viram falar dessa palavra? Stauros. Essa é a palavra célebre da Bíblia. A cruz. A cruz. Que é o esvaziamento da prepotência e do orgulho humano. Nós passamos 15 minutos do meu horário. Espero que a porta continue fechada até o final. Sabe por quê? O avião ainda não estacionou. Nós vamos cantar um cântico só e depois você dá um abraço em seres carentes que vivem num mundo de feras. Feras terríveis. E só o Cordeiro de Deus pode fazer a diferença. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pode mudar tudo. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.